Eu vou fazer mais um vídeo aqui na parte do back-end para explicar um pouco melhor, porque pode encontrar no back-end, aquele do motorista, ele tá feito o filtro no próprio controller do motorista. Esse já não tá, ele tá dentro da model. Na verdade eu já tinha começado a fazer aqui, eu troquei para fazer de novo com vocês. Eu já tinha feito o método. Então ele estaria assim. Quando eu comecei a fazer o filtro do funcionário, eu encontrei o método desse jeito. Então, o que a gente precisa fazer é ver como que está esse método dentro da model de funcionário. Ó, aqui é funcionário, que está aqui em cima. Funcionário. Aí a gente vê aqui, ó, app model funcionário. Então, isso daqui é um método que está dentro da model de funcionário. Então, a gente vai entrar aqui na model, funcionário. Aqui, como tem, ó, vários métodos, nem sempre ele vai estar aqui no começo. Nesse caso, está aqui no começo. Então, a gente sempre pesquisa o método, que a gente só vai encontrar um método com o mesmo nome. Então, esse método aqui, ele não tem um filtro. Então, a gente precisaria criar o filtro do zero. Nunca vamos alterar um método já pronto, porque pode estar usando esse mesmo método em outros lugares. Então, a gente nunca pode alterar o método, a gente vai criar um novo. Então, eu vou colocar aqui, ó, get filtro ativos. Ou get ativos filtros. Não tem problema. Então, eu criei um método novo. Esse método, ele vai receber o request, que é de onde a gente tira as propriedades dos nossos filtros. Eu vou ver aqui, ó, pelos funcionários, a parte do front-end eu já fiz. Então, aqui pelos funcionários, ó, eu tenho nome, função, setor, status e CPF. Então, a gente vai usar, não vamos mais usar aquele método que estava no controller, então vou trocar lá. Aqui no controller, a gente vai colocar aquele método que a gente usou. Ó, o que eu quis dizer, aqui ele tá usando o ativos também. E eu não sei o que esse controller tá fazendo, esse método do controller. Então, a gente não mexe, que é para não alterar outras coisas, que não seja o que a gente quer. A gente vai alterar só o que a gente quer. Então, é esse daqui. E eu vou enviar o request. O request, ele não tá em lugar nenhum aqui, ó. Aliás, ele não tá aqui, né, no método. A gente tem que ver se ele tá aqui no constructor, porque daí a gente consegue pegar ele assim. Caso ele não esteja, pode criar ele aqui, importar ele aqui em cima no constructor, daí a gente consegue usar ele assim. Aí aqui, então, a gente já tá enviando o request pro nosso método, que tá dentro da model. Aí aqui na model, como eu copiei o de baixo, que ele já ele tá meio caminho andado, né? Então, essa parte aqui do get, ela sempre vai ser no final, depois de fazer a nossa consulta, a gente vai retornar ela. Nunca vai colocar um get aqui, vamos supor, e em seguida colocar o if do filtro, porque daí ele já não vai funcionar. O get, ele finaliza a nossa consulta, então o get sempre vai ser por último. Aqui no lugar do return, a gente vai colocar uma variável, carry, que é o retorno dessa informação. Essa parte aqui do if, ele também vai para o final, porque ele é a parte de relação. Então, ele vai trazer essa parte de relação para a gente poder dar os nomes. Essas variáveis aqui, né, essas relações, elas estão feitas aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho relação com a tabela de pessoa e chamo ela de pessoa. Eu consigo usar ela aqui e trazer todos os dados que tem em pessoa, que é relacionado a essa tabela aqui que a gente está consultando. Então, essa parte aqui vai ser no final. Então, a gente vai colocar aqui o carry. Do carry, a gente faz os relacionamentos, né? Traz os relacionamentos. E, por último, dá o get.
No meio disso é que a gente vai fazer os ifs. Então, vamos fazer o if aqui. O primeiro if sempre é do request, o request já tá aqui, ó. Então, sempre do request. Toda variável no PHP, ela tem o cifrão na frente. Então, aqui do request, a gente vai pegar o nome. Então, aqui seria request, nome. Eu olhei aqui só para consulta e eu sei como eu escrevi. Mas, na verdade, a gente sempre tem que ver como a gente colocou no data. Então, teria que vir aqui pelo action, né? Essa é a parte, ó. Eu vou copiar aqui, tudo que tá aqui. E vou colar aqui. Então, a gente tá fazendo o nome, ó. Então, a variável dele é nome. Então, eu vou até apagar aqui, o nome a gente já tá fazendo. Então, aqui, se existir nome no request, a gente vai fazer a consulta. Então, a gente vai pegar o carry, que é esse daqui. Aí, vamos colocar o where. A partir desse primeiro carry, onde ele já pegou todos os status que são diferentes de excluídos. Então, agora a gente vai pegar o carry, colocar um outro where, que é no nome. Aí, primeira coisa, a gente precisa ver qual é a tabela do nome. O nome aqui de funcionário, ele vai estar dentro de pessoas. Então, para que eu consiga pegar o nome dele, eu preciso fazer um join. Como eu não sei fazer o join de core, a gente vai colocar join Laravel. Entra na documentação. Como que a gente usa a documentação? Eu pego a parte que me importa, que é só essa linha. As que estão embaixo não importa, eu só preciso fazer um join. Coloco aqui e coloco os dados que eu preciso. A gente vai fazer a relação com tabela de pessoas. Eu sei de cor, mas como vocês não sabem de cor, sempre vai consultando. Então, aqui, ó, fun id pessoa, provavelmente a tabela é pessoas. A gente pode consultar tanto aqui nas models quanto no banco de dados, no MySQL. Então, aqui é pessoas. O nome da tabela é pessoas. Aqui precisa ser o nome. Aqui precisa ser o nome da tabela. Então, é pessoas no plural. Aí, pessoas, a minha relação aqui o nome da tabela é funcionários, né? Então, aqui é funcionários. O ID da pessoa. Esse ID aqui, desta pessoa, vai ser igual ao ID dessa tabela. Então, é pelo ID o relacionamento. Aí, a gente coloca o ID aqui. Aí, eu já consegui fazer o relacionamento com a tabela de pessoas. Então, agora, eu consigo entrar na tabela de pessoas e pegar o nome que tá aqui na tabela de pessoas. Então, aqui, ó, where, a tradução de where, né, é onde. Então, eu vou pegar todos os funcionários onde pessoa, o nome, né, pessoas, nome, for igual ao request nome. Aí, igual eu falei, a gente sempre coloca o like aqui. E aqui concatena com esse e-comercial, né? Acho que chama assim. Não, aqui é porcentagem. Aqui é porcentagem. E no final, porcentagem. Ponto e vírgula no final. O
if, ué. Eu coloquei alguma coisa errada. Mas não estou enxergando. Ah, desculpa aqui. Como eu tava mexendo muito com JavaScript não tem ponto e vírgula no final. O PHP sempre tem ponto e vírgula no final, então tem que ficar atento com isso. Se não colocar, vai dar erro, igual eu tava dando aqui. Deu erro na linha de baixo, mas o erro não era no if. Era na linha de cima, porque eu esqueci do ponto e vírgula. Aqui ficaria a mesma coisa. Ele dá erro aqui, porque eu não tinha colocado aqui. Essa parte ela vai sair depois, né? Eu posso comentar aqui, só para não ficar com erro. Então, aqui eu já fiz a consulta do nome, né? Fiz um join com pessoas para conseguir pegar o nome. Aí, agora eu vou fazer só mais um if aqui junto com vocês. Que seria, por exemplo, o setor. O setor... o setor, ele acho que deve estar dentro de função. Certo, então o setor acho que está dentro de função, né? Porque aqui temos ó, o ID da pessoa, o ID da função, o ID da filial, e não tem mais nenhum ID, então a gente vai ver em função se tem alguma coisa, ó, eu tô na model, né? Então aqui é model função, tem o ID do setor. Então o que eu preciso fazer? É fazer um outro join com a função. Então, aqui é o ID da função. Opa, perdão. Aqui é o ID da função. E aqui a gente vai entrar na tabela de funções. Então, é funções, fun_id. Aí, agora eu vou pegar aqui, ó. As funções. Aí, aqui na função, qual a coluna que eu preciso dela? É o ID do setor. Então, aqui eu vou comparar o ID do setor com a minha função ID. Quando é ID, não tem like. Então, precisa tirar essa parte. Like é só quando é alguma coisa digitável, né? No caso aqui da função, ela é um select. Então, sempre vai ir um número. Quando é assim, digitável, ou CPF, que vai ser digitável também, aí sim a gente coloca o like. Aqui no caso do CPF, a gente já vai colocar a máscara que for necessária, no caso esse tá sem máscara. E os outros aqui já tá tudo certo, né? Que são selects. Quando for data, a mesma coisa, colocar o date picker. Na verdade, o data, eu acho que é mais interessante colocar o máscara mesmo, porque o date picker fica aparecendo calendário e às vezes a data a gente vai digitar um valor que a gente já tem na cabeça, né? Então, não fica muito interessante. Então, aqui de função, a gente vai pegar o ID do setor, não tem o like, né, por ser ID, e vai pegar aqui a função. Eu já coloquei aqui nesse... Não, acho que não vou colocar essa parte, vocês... Às vezes vai ter. Explicar, porque às vezes vocês vão encontrar assim, né? Paginate, com 20. Esse paginate é quando vem aquela parte, a segunda parte do data, que vocês colocam, por exemplo, response, ponto data, ponto funcionários, ponto data. Esse paginate, ele vai ser importante pra gente na hora de fazer a paginação, que vai ficar aqui embaixo. Ainda não tá sendo feita ela, então a gente não precisa se preocupar com isso, mas só para vocês entenderem que aqui pode ter o paginate ou o get. Os dois funcionam lá na lista, então vai depender o método, o finalzinho aqui do método vai depender de como vocês, de como tiver feito, para não precisar alterar a lista. Eu posso tanto criar um método, quanto eu posso vir aqui no controller e fazer aqui mesmo.
A separação que a gente sempre usa é com um método separado, né? Então, o melhor seria método separado. Mas então, para o back-end, para criar um filtro do zero, seria basicamente isso.